Yo, de volta aí com o capítulo 1107. Eu estive procurando por você. Um pedido de capas que o Oda fez é basicamente o LOL dormindo junto com um leopardo de neve e o Beppo tendo inveja daquilo e quase querendo assassinar o leopardo, tacando água fervendo na boca dele. Coitado do bicho, ele não tem culpa de estar dormindo com o LOL, não. Feels bad. Mas enfim, vamos lá, porque esse capítulo é muito foda. Agora a gente já chega direto depois do último capítulo. E tá lá o Brogy e o Dory. E eles estão comandando todos os seus piratas atrás. Oimo, Kashi, pegue alguns e flanqueie a ilha. Afunde qualquer barco que você vê. Só fica esperto com aqueles canhão, hein? E aí a gente vê o Oimo e o Kashi lá de Enies Lobby. E eles realmente conseguiram achar os capitães antigos deles. Que é muito legal. E eles estão ali todos animados pra invadir Egghead. É da hora que tá literalmente rolando o Buster Call e eles estão ali felizão com a briga. E aí a gente tem um shot deles entrando e uma narrativa do que são os piratas guerreiros gigantes. E a marinha tá basicamente sem entender, primeiro, por que eles estão juntos. E segundo, por que eles estão ali. Porque se vocês param pra pensar, os dois gigantes estavam brigando lá em Little Garden há mais de 100 anos. Então todos da marinha atual nunca viram aqueles piratas na ativa. A não ser que eles são a doutora Cureha da vida, não tem nenhum marinheiro que tava vivo na época que eles perambulavam pelo mundo. Então todo mundo tem uma ideia apenas de segundo plano do que são aqueles guerreiros gigantes. E ninguém sabe exatamente o porquê que eles agora voltaram por algum motivo. E é legal que a gente vê ali alguns gigantes que a gente nunca viu antes. Muito legal. E agora os gigantes pisaram em terra firme. Atire neles. Só que eles não estão nem aí. Eles estão pulando pra fora do barco e destruindo qualquer coisa na frente deles. Tem um dos gigantes ali que tá até metendo uma porretada, uma machadada, sei lá, em um navio gigante de batalha da marinha. E ele tá basicamente quebrando o navio no meio só com um hit. E aí a gente vê lá em cima, quem que tá observando é o Usopp, cara. Do lado tem a Nami e o Chopper. E eles reconhecem aqueles dois gigantes lá embaixo. E o Usopp já fica impressionado e quase chorando que ele tá vendo os mestres dele de novo. Aqueles mesmos que ele fez a promessa que ele iria ser um grande guerreiro. A Nami lembra deles, com certeza. Mas se vocês lembram, o Chopper ainda não tava no bando nessa época. Então ele não sabe quem são aqueles ali. Tipo assim, é provável que o Usopp contou as histórias deles no navio várias vezes, mas visualmente o Chopper provavelmente não conhece eles. E o Usopp tá confuso, por que eles estão ali também? E a Nami percebe que o Oimo e o Kashi estão lá também. E esses o Chopper reconhece. E ela fala que ela aposta que eles voltaram em Little Garden só pra pegar o Brogy e o Dory. E o Usopp fica aliviado em escutar aquilo, porque ele tava começando a pensar que eles iam chegar em Elbaf e não iriam se encontrar de novo, por eles ainda estarem duelando lá atrás em Paradise, na Grand Line. E aí o Oda dá um pequeno lembrete aí pra quem não lembra o que aconteceu. Ele faz uma pequena introdução ali, quem que são aqueles gigantes. Pra quem não lembra, por causa que eles estavam brigando naquela ilha há 100 anos, por causa de uma disputa besta de qual presa que eles mataram era maior e tal, essas coisas assim. Ele fala um pouco do Oimo e do Kashi também, que foram presos lá em Enies Lobby pela marinha, porque mentiram pra eles que os capitães que tinham sumido tinham sido capturados. E é legal que o Oda desenhou até a Vivi ali, talvez refrescando as nossas memórias, que provavelmente ela vai aparecer daqui a pouquinho, né? E ali tá o Edson, impressionado que os gigantes estão realmente descendo o cacete nos marinheiros lá embaixo, e ele não acredita que os Mugiwaras conhecem eles. E já que esse é o caso, provavelmente eles vieram correndo depois de escutar as notícias. E aí eu ouço o Panama e o Chopper se pergunta, como assim? Que notícia? Aí o Edson explica pra eles. A marinha movimentou 1 tonelada de mão de obra pra vir pra essa operação. Não é surpresa que já apareceu nos jornais essa situação toda. E aí o Usopp já começa a pensar e já percebe uma situação. Aqueles gigantes não estão ali pra fazer guerra nenhuma com a marinha ou com o Egghead. Eles vieram pra ajudar eles. E que eles têm que se apressar e sair dali. E parar de comer mosca. Só que nesse momento ele recebe uma chamada. E é o Brook com a Lilith. E eles perguntam onde que ele tá. E eles ainda estão deslizando com o Sunny pelo gelo nas nuvens. E o Brook fala que eles estão chegando, mas não vai dar tempo de parar pro chá enquanto ele tá bebendo o chá, tá ligado? A Lilith dá
outro tapão na nuca dele e dá uma bronca que eles têm que parar, né? Porque se eles passarem daquilo, eles vão direto na barreira e vão ser tostados. Então ela toma a chamada. E eu errei, não era o Dedemushi não, era o walkie-talkiezinho das orelhas deles. Enfim, ela fala com eles e pede eles pra prestar atenção. Então provavelmente ela tem um plano pra parar o Sunny. Eles não vão torrar na barreira, que é bom. Seria uma pena se o Brook morresse aqui, né? Então a gente corta pro que tá rolando com o Jinbe. E ele tá correndo ou nadando, sei lá o que tá rolando ali. Tá pulandinho e tentando achar o Zoro. E ele já tá perto o suficiente pra poder escutar a briga deles. E aí a gente se aproxima um pouco mais e vê uma pequena cena ali da batalha do Zoro contra o Luffy. E os dois já parecem estar cansados de toda a situação, de toda a luta. E os dois estão meio que atiçando um ao outro ali. Luffy, tu é brabo, mas eu tô com pressa aqui agora, então vamos terminar com isso? Ô, Roronoa, só o vencedor pode falar desse jeito. Seu bando tá te esperando, não tá? Você só é um fardo pra eles nesse ponto. Eles nunca vão conseguir sair se eles não cortarem o braço pra conseguir salvar o corpo. Se eles desistirem de você agora, eles estariam escolhendo a coisa certa. Esperar por um cadáver é inútil no final das contas. Oi, do jeito que você tá falando, até parece que você tá em controle dessa luta, Rob Lucci. Então a gente corta pra lá embaixo em Egghead e tá os pacifistas dando um tiro nos navios da marinha. E a gente tem um reporte que mais ou menos 30 navios de tamanhos pequenos e médios já foram afundados. Em alguns capítulos atrás a gente viu que tinha pelo menos 50 e poucos, então 30 e alguma coisa já é uma quantidade bem substancial. E aí a gente vê pela primeira vez um dos nomes desse vice-almirante cheio de queixinhos, que é vice-almirante Red King. Parece que é alguma referência a algum tokusatsu antigo, mas enfim. E ele comanda que todos os navios menores recuem um pouco e deixem os navios de batalhas ficarem na frente, liderando para que menos baixas aconteçam. E ele tá completamente irado de ver tudo que tá acontecendo, porque afinal, os próprios navios de batalha estão sendo afundados por armas que eram para ser da marinha. E aí a gente vê um shot de um dos pacifistas tomando um canhão na cabeça. E aí a gente volta pra tudo que tá acontecendo ali na região do Vegapunk e do Saturn. E o Luffy ainda tá pulando pelo céu, doidão. Oi, que choradeira é essa aí? Por que eu não estaria chorando, seu idiota? Eu estive procurando por você minha vida inteira. Mas eu estive aqui o tempo inteiro. Sim, mas eu não sabia que você era o Nika. Nika? Que merda é essa? Que rolou com aquele soquinho de merda que você deu ali mais cedo? Eu tava tentando fazer um ataque de borracha que nem você. E uma coisa que eu esqueci de falar no último capítulo, que eu fiquei o dia inteiro pensando, e quando eu fui fazer o vídeo eu esqueci, é que a volta do Luffy como Nika significa que a Bonnie também vai conseguir chegar no futuro dela como Nika também. Então pro governo mundial, pra tudo que tá acontecendo, é como se tivessem voltado 2 Nika ao mesmo tempo depois de tantos anos. É o pior cenário pra todo o Gorosei e pra Im também. Mas enfim. Já foi tão merda, por que você não me mostra como se faz? Aí ela aponta pro Saturn. É aquele velho ali, ó. Pelo Vegapunk, dá um socão nele. Aí o Luffy fica todo impressionado de ver o Vegapunk no chão sangrando. Feels bad. Tá certo, Bonnie. Vou fazer isso. Aí o Luffy já puxa o soquinho dele. Só pra você ver, é desse jeito que você dá um soco. Só que enquanto o Luffy tá preparando, o Saturn manda a olhada dele, que até acerta o Luffy e tira sangue. Então a olhada do velho já é bem forte. Só que, não importa, você vai pagar por machucar meus amigos. Booming Down, Gatling. E o Luffy só desce o socão cheio de haki em cima do Saturn, que toma em cheio. E aí a gente vê a cena do Saturn tomando esse soco, a Bonnie, o Kuma e o Vegapunk com aquela cara de satisfação que finalmente eles conseguiram ser vingados. E aí um shot do Luffy lançando aquele desgraçado pra longe no meio dos prédios de novo. E aí o Frank e a Atos vão até ali a Bonnie e o Vegapunk pra ajudar eles e eles fugirem dali. Só que o Vegapunk já tá com uma cara bem pesada. E ele pede pra eles seguirem sem ele, que ele já foi um doutor com tempo suficiente pra saber que se ele se mover agora, ele vai morrer. Cara, eu não sei como é que ele vai sobreviver a essa situação toda aí, porque mesmo se ele conseguir os órgãos artificiais lá de cima, como que ele vai se mover agora? Não sei. Mas aí nesse momento o Kizaru aparece, você vai estar morto de qualquer jeito. E ele aponta ali os dedinhos dele pra atirar. E quando ele vai fazer isso, ele fecha os olhos. Ele não quer ver o que ele vai fazer, que mostra um pouco mais de humanidade nele, né? Apesar de tudo que ele tá fazendo. Só que em último momento, o Sanji vem e dá um chutão na luz. E todo mundo fica impressionado. O Frank fica tipo, como assim você chutou um laser? Aí o Sanji, extremamente fodástico, luz
luz não consegue nem segurar as velas ao amor. Tá, né? E o pior é que o Kizaru responde, né? Se isso for verdade, eles vão ter que jogar fora todos os livros de física e começar de novo. Muito foda, cara. No último capítulo a gente já viu ele defletindo um dos tirinhos no ar, mas agora eu acho que é a primeira vez que eles estão vendo ele realmente dar um chutão na luz, que eu acho que agora aquela abertura lá de Dressrosa finalmente tá acontecendo, né? Aí beleza, enquanto o Sanji tá segurando o Kizaru, o Frank e a Atlas estão fugindo, e pelo jeito parece que eles só pegaram o Kuma e a Bonnie mesmo, então o Vegapunk ainda ficou pra trás. E aí a gente vê essa cena muito foda do Luffy e do Sanji acendendo o cigarrinho ali, encarando literalmente o Kizaru, aquele mesmo cara que quase dizimou todos os Mugiwaras apenas 2 anos atrás. E agora eles têm que derrotar aquele cara pra conseguir alguma solução pro Vegapunk que tá atrás deles. Eu acho que eu tô numa situação bem ruim. Eles vão esperar que pelo menos eu traga de volta as suas cabeças depois de tudo isso. O Luffy tá só rindo e o Sanji já tá falando ali as coisas foda. Então eu acho melhor você já tá pensando na sua carta de desculpa pra eles, então. E aí a gente corta pro Saturn e ele tá se levantando dos escombros quando um pé feminino aparece e começa a falar: Bom. Não é todos os dias que você vê um dos Gorosei embaixo na terra. Um trocadilho pra falar que ele saiu lá de Maria Joa, mas também pela situação que ele se encontra depois de tomar um socão. E é a Catarina Devon e também o Van Auger. Muita gente, por causa daquele navio que apareceu há muitos capítulos atrás, muita gente tava esperando que era ela e o Lafitte que ia aparecer aqui. Mas o Van Auger literalmente tem a TP no Mi, tá ligado? É só da barra TP que ele tá lá, então não é de se impressionar que ele estaria ali também. Eu só fiquei um pouco sem entender direito, é porque que não tá literalmente todo mundo ali, tá ligado? Eles estavam lutando lá com o LOL algumas horas atrás, então por que só tem a Catarina aqui? Sei lá, né? Eu tava imaginando literalmente o Barba Negra aqui pra roubar a Akuma no Mi do Saturn ou até a do Kizaru, né? Imagina. Só que, pelo jeito, não foi esse o plano deles. Então vamos continuar aqui. E ela chega conversando com o Gorosei de uma forma um pouco normal demais. E ela fica um pouco surpresa em que poder que aquele cara tem. Pensar que um Gorosei ia vir à superfície e nos abençoar com a sua presença. Ela então se aproxima dele e encosta nele. Missão completa. Pra quem ainda não captou o que aconteceu aqui agora, lembra que a Akuma no Mi do Bon Clay precisava que ele encostasse na pessoa pra copiar a aparência dela? A ideia do Oda aqui é que a Akuma no Mi da Kitsune seja uma versão elevada da Mane no Mi do Bon Clay. Então ela encostar no corpo do Saturn já provavelmente vai permitir que ela se transforme na aparência dele pra alguma coisa no futuro que eles estão planejando. E a gente já talvez comece a imaginar o que pode acontecer. Mas pelo menos o Saturn não vai perder o poder dele por agora, por causa que o Barba Negra decidiu roubar por algum motivo. E ele pergunta a ela: O que você tá fazendo aqui? Estou surpreso que um fugitivo do level 6 como você escolheria uma vida de subordinado. E ela então ri. Touch é especial. Assim como a lineagem dele. E ela fica um pouco surpresa. Então você sabe sobre isso. Seu bando tá sempre fazendo alguma coisa. O que vocês esperam conquistar com todas essas coisas? Então Van Auger, que tá sentadinho ali tranquilaço, responde: Zawardo! Já vira... Não, a gente não tá no Jojo. Ele quer o mundo mesmo. E o Auger encara o Gorosei. E no momento que aquele velho ataca, ele simplesmente teleporta pra longe. Ok, essa pequena fala já gera muitas coisas. O que significa exatamente lineagem nessa conversa? Que a gente pode falar de duas teorias diferentes. Ou a lineagem que ele tá falando é a lineagem dos Buccaneers, que faz o Teach ser descendente de Buccaneers, e por causa disso que ele é diferente. Ou também o que algumas pessoas já vêm teorizando há muitos anos, desde que o nome dele foi dropado, lá na volta pra Reverie. Que então o Teach teria alguma relação com o Rocks, principalmente por causa de toda a situação dele, a aparência dele e o nome do navio dele, que é Saber Dizabek. Então com essa conversa, basicamente é uma das duas ou as duas. Mas vamos continuar. E depois do teleporte, o Saturn fica lá, sozinho. E então a gente vê pra onde eles se teleportaram. E a Catarina já reclama: Você tem a
como o nome do teleporte, por que a gente ainda tá na ilha? Velho, é só você te teleportar lá, a gente pro navio, pronto. E aí ele responde que ele ainda não tem muita maestria com o poder ainda, que explica bastante coisa, só que ao mesmo tempo permitiu dele chegar em Egghead extremamente rápido, depois da luta contra o LoL na ilha Winner. Só que enquanto ele fala isso, alguém aparece e fala com eles: espere, um segundo por favor. Van Auger Supersônico, caçadora de donzelas Catarina Devon. Eu nunca imaginei que eu iria encontrar vocês em um lugar desse. E aí a gente vê Caribou. Finalmente a gente tem uma ideia do que aconteceu com ele depois de lá do início da saga, que ele simplesmente sumiu e nunca mais o Oda falou dele. E aí ele tem um fechamento que é finalmente o Oda explorando a falta de violência dos Mugiwara. Porque o que acontece? O Caribou é tipo o que o Bartolomeu é pros Mugiwara, só que pro bando do Teach. E todo esse tempo, toda a vida pirata dele, ele estava procurando por eles. E que o Barba Negra é o ídolo dele. Que ele sempre sonhou em ser um lacaio do bando do Comodoro Teach. E por que isso é o Oda capitalizando da falta de violência dos Mugiwara? É porque, tipo assim, já teve trocentas oportunidades deles matarem o Caribou, principalmente depois de todas as coisas horrendas que ele já fez. Só que eles continuaram escolhendo não matar ele. Todas as situações que ele passou, ele continuou vivendo. Então ele sobreviveu à Ilha dos Tritão. Ele sobreviveu o Jinbe levando eles até a Ilha da Marinha e entregando ele. Ele sobreviveu ao Jazz Drake. Ele sobreviveu ao Kaido. Sobreviveu ao Wano. E agora tá sobrevivendo a Egghead. E ele já tem muita informação de tudo que tá acontecendo. Principalmente das armas antigas. Então, por causa que os Mugiwaras não mataram ele, agora ele vai entregar todas essas informações pra uma das piores pessoas daquele mundo. E tudo isso vai voltar e vai explodir na cabeça dos Mugiwara e em consequência do mundo inteiro também.